Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Vamos aqui com mais uma teleaula, vamos assistir, resumir um pouco do história e o assunto que eu escolhi para esse nosso debate, esse nosso momento de interação foi o ciclo do ouro. O ciclo do ouro que foi grande, um momento muito importante para a economia do Brasil, a economia de Minas Gerais, a economia teve sua repercussão mundial, que e é um momento muito bom de se falar e muito importante para se falar. Então, eu escolhi esse assunto, o ciclo do ouro, para nós nos interagirmos um pouco. Vamos falar como teve início, né, esse momento do ciclo do ouro, esse momento, essa economia, essa fase da economia brasileira, economia de Minas Gerais, que teve repercussão mundial e tudo. Vamos, vamos, deixem lá do comecinho, vamos falar como teve início, né? Então, a crise, a, o ciclo do ouro teve início lá em 1690, 1670, 1680, nessa fase aí onde foram achadas as primeiras pepitas de ouro lá, onde foram encontradas as primeiras pepitas de ouro lá em Rio das Velhas, né? O, em Minas Gerais, Rio das Velhas, né? Foram encontradas as primeiras pepitas de ouro pelos os bandeirantes que eram os, os lusos brasileiros, como podemos falar, que chegaram lá em Minas Gerais, e eles vieram através já da crise do açúcar, né? A crise açucareira, a crise da cana-de-açúcar, que havia no Nordeste, teve aí uma grande baixa nessa economia do açúcar, então, devido a isso, aí eles tiveram que partir para a, a matéria-prima preciosa, né? Pedra preciosa. Então, foi aí que eles chegaram em Minas Gerais e começaram a extração de ouro. E em 1690 foram encontradas as primeiras pepitas de ouro lá em Rio das Velhas, como falei. Eram as pepitas que eles conseguiam achar assim, bem na beirinha do rio mesmo. Era muito fácil mesmo de achar. Eles, até com a mão eles poderiam conseguir esse ouro, né? Que também teve o ouro achado em Ouro Velho, né? Ouro Preto, em Ouro Preto, porque o ouro também conseguiam no rio, e quando eles pegavam o ouro, era preto o ouro. Aí eles, porque tinha uma camadazinha de uma crostazinha no ouro, aí eles, quando esfregava um pouco, aí dava para ver o brilho do ouro mesmo. Daí, devido a isso que foi dado o nome lá, cidade Ouro Preto, devido às pepitas de ouro que tinha uma crostazinha preta nela. E, e esse ouro desenvolveu-se, né, através da mineração também. Foi que Minas Gerais se desenvolveu-se devido à grande migração, né, de pessoas que foram para Minas Gerais com a descoberta do ouro lá, da grande quantidade de ouro. E esse ouro também tinha um custo, né? Tinha as casas de fundição, porque logo depois a coroa portuguesa, a corte portuguesa, não deixava sair ouro em pepitas, né? Sair ouro em pepitas. Esse ouro tinha que ser desmanchado e transformado em barra. E para ser transformado em barra, tinha as casas de fundição. As casas de fundição que era prédio do governo de Portugal, onde as pessoas que tinham esse minério, que tinham os donos de grande terra, proporcionando terra, que tinha esse ouro, eles levavam para a casa de fundição e isso tinha que pagar uma taxa, né? Tinha que pagar um imposto à corte de Portugal. E que esse imposto era muito grande, era até chamado de quinto, né? Um quinto, que era um quinto do que você ganhava, ou seja, 20% de todo o ouro que entrasse na casa de fundição ali para ser transformado em barra iria para a corte de Portugal. Tem até aquele modozinho de falar, né? Aquela palavreadazinha, o quinto dos infernos, que se você já ouviu falar do quinto dos infernos, é através
momento histórico da nossa história do Brasil, lá do devido um quinto ser muito, você está pagando 20% do que você está lucrando, ou seja, é um imposto muito alto, né? E então é devido um quinto que saiu esse vocabulário, o quinto dos infernos. E Minas Gerais, e a corte só de, botou lá que só saía ouro de Minas Gerais em Barras, ou seja, não saía ouro em Pepita. Então, se você quisesse tirar o ouro dali, você tinha que realmente ir para a casa de fundição e fazer barras de ouro. E ali ia ter o carimbo da corte, né? Ia ter o carimbo real que você poderia passar nas fiscalizações e eram muito bem fiscalizadas as, as estradas, ou seja, o ciclo que o ouro ia percorrer. Então, devido a essa grande fiscalização, é difícil mesmo você ia tirar ouro clandestinamente dali. Ou seja, você tinha que levar para a casa de fundição. Não tinha outra forma de você tirar o ouro de lá. Você tinha que pagar essa taxa. Devido à grande proporção de ouro que tinha ali, teve a grande imigração que teve, né? Lá em 1700 a gente tinha 300 mil pessoas, digamos, em todo o estado de Minas Gerais. E já em 1750 já tínhamos aí em torno de 3 milhões. Ou seja, foi uma imigração muito grande mesmo, né? E uma migração para o sul. E devido a isso, porque a, a capital do Brasil era quem? Era Salvador, lá no Nordeste. Então, devido a essa grande descoberta e a economia do Nordeste, ali a economia do café está numa crise, então levaram a capital tiraram a capital do Brasil que se situava no Nordeste, Salvador, levaram para o Rio de Janeiro. Então, tiraram a grande concentração de economia que se situava no Nordeste, aí foi para o Sudeste, porque lá tinha a São Paulo, né? São Paulo tinha sua grande economia de café e Minas Gerais também do ouro aí já. E devido a isso que teve essa troca de capital, né? Porque na capital é onde está a grande manufatura, o poder econômico do país se situa na capital. É muito importante em toda e qualquer circunstância, né? Porque no diário de Colombo, quando ele foi lá descobrir a América, né? Falavam no ouro, ele tinha um diário que tinha em 80, se não me falha a memória, 84 páginas, e nessas 84 páginas falavam em ouro, 249 vezes falavam em ouro, ou seja, vamos para a terra do ouro, o Deus de ouro, vamos, vamos catequizar e vamos atrás de ouro, tá entendendo? Ou seja, eles queriam muito mesmo esse ouro, porque Portugal também vinha de uma crise financeira, porque Portugal tinha uma dívida muito grande com a Inglaterra, e devido a isso eles precisavam de dinheiro para quitar essa dívida, né? E dizem que até dizem, historiadores dizem que a, a Revolução Industrial, né, é, lá na Inglaterra, né, que a Inglaterra foi pioneira da Revolução Industrial, historiadores acreditam e dizem que foi financiada, essa Revolução Industrial foi financiada pelo ouro do Brasil, pelo ouro extraído do Brasil e levado para Portugal. Portugal forneceu esse ouro para pagar a dívida que tinha com a Inglaterra. Então dizem que a Revolução Industrial foi financiada pelo nosso ouro, o ouro que havia no Brasil, em nossas terras. E devido a essa grande migração, a gente tinha uma urbanização descontrolada, ou seja, recebiam muitos imigrantes e não tinham produto, não tinha alimento para fornecer a essa grande quantidade de gente que vinha. Então, teve seus malefícios também desse ciclo do ouro, ou seja, pessoas passavam fome porque não tinha mesmo a condição de fornecer o alimento para a quantidade de pessoas que tinham ali, que migraram para aquela área. Então, foi uma urbanização
descontrolada, desorganizada, e devido a isso teve as grandes, essa fome e tudo, porque foi isso, o ciclo do ouro foi uma extração que, que a maioria deles eram escravos, ou seja, os escravos eram eles que faziam todo o processo, desde a fundição, desde a extração até a fundição, eram eles que faziam. E também teve, né, o conflito, acho que você já ouviu falar a Guerra dos Emboabas, né? Os Emboabas que eram os paulistas, né, os bandeirantes que estavam lá, que foi uma guerra armada mesmo, uma guerra que durou 2 anos, e foi muito sangrenta. Guerra armada matou muito, morreu muita gente naquele tempo, porque os paulistas, os bandeirantes, não queriam deixar que as pessoas viessem extrair o ouro que eles haviam descoberto. E essas pessoas vieram, então teve um conflito aí que a gente chama Guerra dos Emboabas, e, e teve muita morte mesmo. E tem a derrama, né? Se você não sabe o que é a derrama um imposto que a cidade, que aquela região pagava por ano. Ou seja, você tinha uma meta a bater. Um exemplo, você tinha que minerar um exemplo, você tinha que tirar 100 quilos de ouro ali anualmente. Se você não conseguisse atingir essa meta, você pagava um imposto, né? Que esse imposto era chamado de derrama, né? Era um imposto anual. E daí veio a revolta de Vila Rica, lá em 1720. A revolta de Vila Rica, que foi dessas pessoas que traziam o alimento para fornecer ali a Minas Gerais, né? A metrópole ali, que eles tinham que fornecer esse alimento para as pessoas, e eles ficaram revoltados por o alimento não dar, pela a grande cobrança de impostos e de tudo mais. Então, isso teve uma revolta, né? Que a gente chama de a revolta de Vila Rica, que foram as pessoas, os civis mesmo, que se revoltaram com a grande taxa de imposto, a alta taxa de imposto que era cobrada deles, além das pessoas. Então, isso teve uma revolta, né? Porque ninguém vai aceitar você pagar um imposto altíssimo de uma coisa que é você que está tirando, você que está extraindo. E, e essa revolta era contra, para acabar o que? As casas de fundições, porque só saía ouro em barra dali, então era uma forma que eles acharam de faturar em cima deles, né? Do pessoal que extraía ouro, lá dos senhores e proprietários de terra que tinham, que botavam os escravos para trabalhar. Então eles, e teve as datas também, né? As datas que era, era, era imposto cobrado por cada escravo que você tinha. Se você tivesse 20 escravos, você ia pagar uma taxa de imposto de cada um deles, para eles trabalhar para você. E como eu falei, né, um assunto muito bom de se falar, de se tratar, o ciclo do ouro, que foi um momento muito importante da nossa história e da economia do Brasil, porque o Brasil vinha flagelado na economia lá do Nordeste, da açúcar e tudo mais. Então foi uma forma deles reerguer Portugal, né? Porque Portugal estava numa crise muito grande, porque tinha uma dívida muito grande com a Inglaterra, e a Inglaterra estava querendo receber esse dinheiro. Então foi uma forma que eles acharam de, ó, vamos extrair, vamos procurar ouro. Então, eles sabiam que tinha ouro ali, né? Porque até na carta de Pero Vaz também, se você não leu, vá ler, que a carta é muito interessante mesmo. Tem uma parte lá que Pero Vaz caminha, fala que eles estavam lá nas embarcações e Dom Pedro I, né? Pôs já uma cadeira, e sentou-se, então, e reuniu todos os índios e vieram, e ele estava com um, um emblema de ouro, uma moeda de ouro, um pingente de ouro estampado em sua roupa. Então o índio olhou para o pingente e apontou para o pingente e apontou para a terra, ou seja, para dizer que tinha ouro ali, que o ouro que tinha na roupa dele tinha também na terra. Então, pelo menos foi isso que isso que a gente deduz, né? Que a gente acredita ter sido. Então, esse ciclo do ouro é um assunto muito interessante, muito importante aí para a gente, viu? E é isso, né? Falamos hoje do ciclo do ouro, logo logo vamos falar mais
e outros assuntos, né? O Brasil regencial, o Brasil império. Vamos aí adentrando de cabeça dentro nesse assunto do Brasil, que é muito interessante. Então, foi isso. Essa aqui foi a nossa quinta teleaula, nosso quinto interação mesmo aqui com a gente. E é isso. Essa aqui foi mais uma aula, né, que a gente possa, que vocês, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um abraço, fica com Deus. Beba água. É melhor uma pedra no caminho do que dois rins.